A maior ilusão que temos é acreditar que a nossa vida é vítima do acaso. Mas, como dizia o antigo sábio Zhuangzi, a vida não é vítima do homem, mas o homem é vítima das suas próprias escolhas. E existe outra verdade profunda que ecoa através dos séculos. Desordem e fortuna não têm portas, elas são atraídas pelos atos humanos. Isso significa que a vida, no fundo, está sempre respondendo ao nosso estado interno. O que nos leva a uma conclusão poderosa. O coração, e não o mundo lá fora, é o verdadeiro arquiteto do nosso destino. No Ocidente, fomos ensinados a acreditar que o pensamento nasce exclusivamente do cérebro, que ele é a fonte de tudo. Mas os antigos sábios, tanto do Oriente quanto de outras tradições, sabiam de algo diferente. Eles entendiam que o pensamento é um ritmo, é um movimento, é o resultado da nossa coerência interna. O pensamento, na verdade, é um efeito. A verdadeira fonte está antes dele. Pense numa cachoeira magnífica. Nós vemos a água caindo, mas não vemos a nascente, muitas vezes invisível, lá no alto da montanha. Da mesma forma, os nossos pensamentos têm um antes, um espaço silencioso, fértil e original de onde eles brotam. Esse espaço, essa nascente, é o coração. Essa ideia se conecta com uma visão de mundo muito particular. A filosofia chinesa antiga enxergava o universo como um grande movimento circular. O céu gira, a terra gira em torno do sol, as estações se sucedem em um ciclo perfeito. A água evapora, vira nuvem, chove e retorna aos rios. Tudo retorna, tudo flui em círculos. Nada na natureza é verdadeiramente linear. O que é linear tende a ser rígido, inflexível. E o que é rígido, eventualmente, se quebra sob pressão. Já o que é circular é fluido, adaptável, resiliente. A prosperidade, a abundância, a própria vida só conseguem fluir nesse ritmo circular e harmonioso. Quando tentamos forçar um caminho reto e rígido, nós criamos bloqueios. É por isso que, para os antigos, o coração era muito mais do que a sede dos sentimentos. O coração era o eixo central do nosso ser, a matriz, o governante interno. Era o espaço de ordem primordial que dá forma à nossa realidade. Eles tinham um ditado que resume isso perfeitamente. Se o coração é caótico, tudo ao redor se torna caótico. Se o coração é ordenado, tudo floresce. E isso não era apenas uma bela metáfora poética. Era o resultado de milênios de observação atenta da natureza humana e do universo. Eles viam isso como uma lei natural, tão real quanto a gravidade. Os grandes mestres ensinavam um princípio fundamental. Primeiro vem a ordem de dentro, e só depois a ordem de fora se manifesta. Eles usavam o exemplo do agricultor. O agricultor que cultiva a terra com um coração sereno, em paz, em coerência, consegue fazer a terra florescer, mesmo que as condições não sejam perfeitas. Por outro lado, o agricultor que carrega um coração confuso, ansioso, desordenado, acaba criando escassez e dificuldade, mesmo no solo mais fértil. Isso não é magia, não é pensamento positivo superficial. É coerência vibracional. É uma lei de causa e efeito. A energia que emanamos do nosso centro organiza ou desorganiza a realidade ao nosso redor. Assim, entendemos que a escassez, a falta, a dificuldade nunca nascem da Terra, do mundo externo. Elas sempre nascem primeiro dentro de nós, no coração. Quando o nosso ritmo interno, que deveria ser calmo e constante, se mistura com o ruído incessante do mundo externo, algo se quebra. Nós perdemos a clareza da nossa percepção. Nos desconectamos daquela fonte silenciosa de onde vêm as boas ideias e a intuição. Começamos a confundir direção com distração, pulando de uma coisa para outra sem foco. E, como resultado, tomamos decisões que são apenas reativas, baseadas no medo ou na ansiedade, e não decisões conscientes e alinhadas. E então, tudo parece travar. O pensamento, que deveria ser circular e criativo, se transforma num loop vicioso de ansiedade. O fluxo da vida se rompe. A nossa liberdade interior desaparece. Mas como restaurar essa ordem? É importante entender que a ordem do coração não é algo que se conquista com esforço bruto. Não é uma questão de moralidade rígida, de autocontrole forçado ou de disciplina militar. A ordem do coração é um estado de ser. É ritmo. É como afinar um instrumento.
A ordem do coração é silêncio sem passividade. É precisão sem esforço. É uma presença atenta sem tensão. É um ritmo que flui sem pressa. É estar no seu centro. E quando o coração finalmente volta para esse eixo, coisas incríveis começam a acontecer quase que naturalmente. O pensamento se clareia. A percepção se amplia. E começamos a ver soluções onde antes só víamos problemas. As circunstâncias externas, como que por mágica, começam a se reencaixar. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. A realidade, simplesmente, responde a essa nova vibração. É por isso que textos antigos como o Shinshu, o livro do coração, não eram lidos apenas por monges ou filósofos. Eles eram manuais de estudo para governantes, generais, grandes médicos e comerciantes de sucesso. Por quê? Porque todos eles, em suas áreas, governam um território. E eles sabiam que o primeiro e mais importante território a ser governado é sempre o coração. Um coração ordenado tem o poder de transformar um deserto de dificuldades em um campo de possibilidades. Em contrapartida, um coração desordenado e caótico pode transformar o jardim mais fértil em um deserto de escassez. A fonte do poder de criar ou destruir está sempre dentro. Então, vamos recapitular essa jornada. O pensamento não é a fonte, ele é o resultado. O coração é a fonte. Quando o coração se ordena, quando encontramos nosso centro e nosso ritmo, o pensamento automaticamente se alinha e se torna claro e poderoso. Quando o pensamento se alinha, a nossa percepção do mundo se expande. Deixamos de ter uma visão limitada e passamos a enxergar o todo. Quando a percepção se expande, a realidade externa começa a se organizar em resposta a essa nova clareza. E quando a realidade se organiza, a verdadeira liberdade surge. Uma liberdade que não depende das circunstâncias, e é dessa liberdade interior que nasce a verdadeira e duradoura prosperidade. No final, a grande lição é esta. A verdadeira liberdade não é sobre conseguir tudo o que você quer no mundo externo. É sobre não depender de nada externo para se manter firme no seu próprio eixo. A verdadeira prosperidade não começa na conta bancária ou nas posses materiais. Ela começa no solo fértil do coração. E é por isso que os antigos nos deixaram essa sabedoria atemporal, que ressoa até hoje. Quando o coração é ordenado, todas as coisas se ordenam. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos explorando juntos esses conhecimentos profundos. Até a próxima!